É, hora do Mão. Sequestrada de sua mãe quando criança e torturada por causa de seu poder, Evanna conheceu apenas a dor e agonia durante toda a sua vida. Mas isso é até o dia que ela é resgatada, sendo devolvida ao pai que nunca conheceu, o Duque de Vicente. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Tudo Está Indo Como Rosas, e espero que aproveitem. A história começa com uma garota loira presa, suas mãos estão atadas com cordas e ela tem uma expressão miserável. Um dos cavaleiros que a cercam segura uma ponta da corda que está enrolada em seu pé, e enquanto eles estão no altar, cercados por centenas de soldados, uma entidade demoníaca perversa provoca o caos diante deles, com o restante dos cavaleiros mal conseguindo conter. Quando a garota olha para ver a cena, o cavaleiro puxa as cordas de repente, fazendo com que ela caia no chão. Um dos soldados do exército aponta para ela de baixo, chamando a atenção de todos enquanto anuncia que ela é o sacrifício. A tensão aumenta rapidamente, e monstros terríveis com olhos vermelhos surgem, ameaçando atacar a garota, a guardiã dos espíritos santos. O cavaleiro ordena que ela libere seus poderes imediatamente, mas a garota apenas treme de medo, enquanto o flash de um homem gravemente ferido passam em sua memória. Enquanto isso, no meio desse tumulto, os monstros continuam a condená-la ao inferno. De repente, fumaça começa a surgir ao redor dela, e o céu chama sua atenção. Ela se volta para cima e enquanto olha para o alto ela testemunha um espetáculo lindo. O céu acima dela está manchado com tons de rosa e tangerina, tudo enquadrado pelo cinza da fumaça. Seus olhos se alargam e brilham de maravilha enquanto ela descreve como uma visão linda. É assim que sua primeira vida chega ao fim. Algum tempo depois, em uma pequena casa aconchegante aninhada no coração de uma floresta, ela acorda assustada e confusa de volta a seus 3 anos de idade. Lágrimas escorrem pelo seu rosto antes que ela perceba o que está acontecendo, e ela treme de medo enquanto busca se esconder debaixo de uma mesa. Se aproximando dela gentilmente, sua mãe pergunta calmamente qual é o motivo de seu choro. A criança soluça assustada, mas sua mãe a pega em seus braços e a chama de Eva, a tranquilizando de que tudo ficará bem. Sobrecarregada de emoção, ela enterra o rosto no ombro da mãe, se perguntando se isso tudo poderia ser um sonho, já que momentos atrás ela estava sendo condenada e oferecida como sacrifício. Secretamente, ela deseja que se for um sonho, continue nele para sempre. Mas o problema é que todos os sonhos eventualmente chegam ao fim, e os sonhos doces são os mais rápidos. Nesse momento, a paz de sua nova vida é estilhaçada quando os soldados vasculham sua casa à procura dela. Mais uma vez, ela se esconde dentro de um armário, segurando seu ursinho de pelúcia em busca de conforto. Mas tudo é em vão e ela logo é descoberta por um soldado. Ele alerta os outros que encontrou a oferenda, assim como foi da última vez, e assim que a encontra soluçando, ele agarra sua mão, e seu amado ursinho de pelúcia escapa de seus braços, apenas para ser pisoteado pelos pés pesados dos soldados. Mais tarde, desesperada para escapar, ela deseja com todas as forças que não se torne uma cobaia de novo. Ela chora, se contorce e chama por sua mãe, implorando para que a soltem, mas nada adianta, e ela é arrastada dali. Caindo no mesmo destino cruel, o mesmo pesadelo lhe espera, e ela é levada ao rei, onde a capturam e violentamente a machucam enquanto drenam seu poder. Ela grita de agonia, a dor a dominando e tremendo de exaustão. Mas o rei apenas dá uma risadinha, afirmando que ela é realmente uma fonte enorme de poder. Seu braço direito concorda, a saudando como uma ovelha enviada por Deus. Em seu tormento, ela se desespera, se perguntando se é assim que está destinada a encontrar seu fim mais uma vez. É um ciclo cruel e ela não pode deixar de pensar que voltar no tempo apenas lhe traria mais sofrimento. A mesma fraqueza é explorada repetidamente. Mais tarde, o caos irrompe no reino enquanto os homens do rei gritam sobre uma emboscada. Um deles comanda freneticamente os outros para guardar a oferenda, mas encontra seu destino nas mãos de uma figura misteriosa em um manto, com seu rosto oculto por uma máscara. A pessoa enigmática observa a cena e seu coração se aperta ao ver a protagonista, Eva, que jaz no chão atordoada pela brutalidade impiedosa, seus olhos bem abertos e manchas de sangue espalhadas por toda parte. Ela está em condição tão ruim que continua perdida em seu próprio mundo de dor e confusão. Na cena seguinte, Eva se senta tremendo, dentro de uma carruagem, longe de toda a dor causada a rei mas ainda abalada por todo o trauma que sofreu. Uma dama a acompanha e a chama pelo nome completo, Evanna. Ela a incentiva a levantar a cabeça e pede para não ter medo. A dama se apresenta como Marella, uma amiga da mãe de Eva, mas a garotinha ainda não pode deixar de ficar desconfiada da situação. Mariela pergunta delicadamente sobre seu pai e se ela sente falta dele. Isso pega Eva de surpresa, já que em sua vida passada ela não lembrava de seu pai. Mariela tranquiliza, dizendo que ela encontrará seu pai em breve, e depois que chegar lá, todos estarão ao lado dela. A mulher promete apenas dias felizes à frente e a tranquiliza, dizendo que ela verá tudo com seus próprios olhos em breve.
Conforme a carruagem se aproxima de uma magnífica mansão, um duque elegante fica esperando impacientemente na grandiosa escadaria externa. Ele observa atentamente enquanto a carruagem entra nos terrenos do palácio e a nova vida de Eva toma um novo rumo. A história continua enquanto Mariela fala a Eva que eles chegaram ao seu destino e a incentiva gentilmente a sair da carruagem. A garota hesita no começo, mas finalmente decide deixar a carruagem. Quando ela sai, nota um homem alto na frente dela e fica impressionada com seus olhos únicos, que se assemelham aos de um gato. Mariela então se vira para o duque e explica que a jovem senhora passou por muita coisa, então só o tempo dirá a profundidade de seu trauma. Ela pede sinceramente que ele ame e valorize Evana, pois é um papel que apenas ele pode fazer pela criança. O tratando como Sua Alteza Real, Duque de Vicente, Mariela revela que Evana é criança de Louise, sua filha, um fato que ele não conhecia até então. Um tempo depois, uma criada chamada Elaine bate na porta do quarto de Evana. Ela se apresenta, e gentilmente informa que está entrando. Com medo que ela tenha vindo para drenar seus poderes, a pequena Evana fica apavorada. Mais preocupada com as consequências da desobediência, ela informa hesitante a Elaine que está pronta para dar seu poder. Mas Elaine rapidamente esclarece que houve um mal-entendido, assegurando à pequena senhora que ela veio apenas oferecer comida. Então ela apresenta uma bandeja repleta de uma refeição deliciosa. Ivana pergunta se toda aquela comida é mesmo para ela, e a empregada assegura que sim, toda a comida é para ela. Estendo a mão para pegar a comida, um copo de vidro escorrega dela e se quebra, a deixando em choque e em lágrimas. Sobrecarregada de medo, Evana começa a implorar por perdão, pedindo para não ser ferida. Mas Elaine gentilmente agarra suas mãos e pede para que ela pare, explicando que suas feridas estão se reabrindo com ela se agitando. Mas Evana continua a soluçar e a pedir desculpas, temendo que possa ser agredida, exatamente como era durante seu cativeiro. A mulher, agora profundamente comovida pelo sofrimento da menina, também se encontra às lágrimas. Ela reflete sobre os horrores inimagináveis que a pequena senhorita deve ter suportado, e todo o sofrimento pelo qual está passando atualmente. Elaine imagina que nunca poderia entender verdadeiramente toda a dor da jovem, nem em uma vida inteira. Uma lágrima cai de seu olho na mão de Ivana enquanto ela consola, assegurando que não há mais necessidade de pedir desculpas ou implorar por perdão. Ela explica como qualquer um pode quebrar um copo, e diz que não haverá mais punições por isso. Ivana fica surpresa com a gentileza da mulher, nunca experimentando um comportamento tão gentil desde sua mãe. Ela fica ali, encantada, enquanto Elaine enfatiza que ela está segura agora, e que nenhum mal lhe acontecerá, esperando transmitir um momento de conforto a Eva. Logo depois, um médico chega para examinar a menina, lhe examinando minuciosamente e cuidando de suas feridas. Notando suas lesões, o médico entende por que Elaine trocou suas roupas sem lhe dar um banho, já que se ela não tivesse feito isso, suas feridas teriam ardido com a água quente. Ao mesmo tempo, Elaine informa o Duque de novo sobre o trauma dela graças aos abusos prolongados, sendo um desafio difícil de ser enfrentado. Ela não sabe por quanto tempo seu sofrimento durou, mas enfatiza que Ivana é a filha da amada Louise Hugo, e todos na casa estão comprometidos em lhe fornecer o máximo de amor e cuidado. Mas ao mesmo tempo, ela enfatiza que o que ela mais precisa é do amor e cuidado de seu pai para ajudá-la a superar seu trauma. O Duque reconhece isso, expressando sua consciência da situação enquanto seu coração se aperta ao pensar em como Ivana não é apenas sua filha, mas também a filha da única mulher que já amou, Louise Hugo. Só isso já torna querida para ele, e ele sente um imenso sentido de tristeza por ela, ficando quase insuportável respirar. Enquanto ele pensa no tamanho do sofrimento dela, o médico atualiza o Duque, lhe informando que o tratamento de hoje foi concluído. Mas ele também aconselha a contratação de uma médica para o cuidado de longo prazo de Ivana, pois isso provavelmente ajudaria a aliviar seus medos durante o tratamento. O médico menciona que já tem alguém em mente que seria a candidata perfeita, já que poderia fornecer não só cuidados médicos, mas também aconselhamento para enfrentar o trauma. O Duque dá sinal verde ao médico, o instruindo a entrar em contato com essa candidata imediatamente. O médico recebe prontamente suas ordens, e faz uma reverência respeitosa enquanto se retira para fazer os arranjos necessários. O Duque então se volta para Dan, o mordomo, e Caim, o comandante dos cavaleiros, perguntando sobre Valerie e Rui, os quais Dan responde que ainda não retornaram. O Duque então instrui a fornecerem aos dois todos os detalhes assim que chegarem, e expressa confiança em sua astúcia para entender a situação e agir de acordo. Dan confirma o pedido com respeito, enquanto o Duque se volta para Caim, lhe perguntando sobre o estado atual da segurança. O comandante informa que todas as tropas foram redirecionadas para garantir a proteção do quarto da senhora Ivana, e que o número de pessoal em serviço ativo triplicou. O Duque acena em aprovação, e instrui Caim a manter o mais alto nível de segurança até que ele diga o contrário, enfatizando a importância da vigilância. O Duque Vicente ainda imagina que o condirente deve ter se infiltrado agora no Castelo Adel para tentar resgatar Ivana.
Ele supõe que eles provavelmente estão vasculhando o lugar para encontrá-la mais uma vez. Com uma expressão séria ele enfatiza que ninguém deve saber que Ivana está com eles. Então, tanto Dan quanto Caim se curvam ao Duque e respondem em uníssono, concordando em agir de acordo com suas instruções imediatamente. Mais tarde, a Condessa Elaine entra no quarto de Ivana de novo, com uma bandeja de comida nas mãos. Ela faz uma pausa, notando que a menina está sentada em um canto, angustiada ao vê-la daquela forma. Elaine se aproxima e a chama de minha senhora, informando gentilmente a criança que é hora de comer, mencionando que ela deve estar bastante faminta até agora. Ela coloca a bandeja na frente de Ivana e a tranquiliza dizendo que é perfeitamente seguro comer. Ela diz que ao contrário da última vez, tudo está no chão, então nada se quebrará. Sentindo fome, Ivana olha a comida e mesmo hesitante estende a mão, pegando rapidamente um pão da bandeja e o mastigando com pressa. Comer tão rápido leva a garota a tossir, fazendo com que Elaine peça para ela desacelerar, lhe lembrando que tudo ali pertence a ela. Ela oferece a Ivana um copo de suco. Quando a confusa e assustada garota se encolhe, mas eventualmente pega o copo, ainda bebendo rapidamente. Enquanto isso, Elaine sabe que entende que Ivana não vai melhorar da noite para o dia, e relembra a si mesmo que não precisa ser rápido. A mulher sabe que amor e carinho contínuos os levarão pelo caminho certo, e certamente chegará o dia em que ela aprenderá a confiar nela. Por outro lado, Ivana, insegura sobre o que fazer a seguir, lança um olhar desconfiado para Elaine enquanto a condessa deixa o quarto. Sabendo que precisarão dar um passo de cada vez por enquanto, ela decide informar ao Duque que sua senhora parece gostar do suco de morango à noite. Eva se deita no chão, no canto do quarto, assim como antes, acariciando delicadamente o carpete macio. Ela pensa na diferença gritante entre a suavidade reconfortante do chão aqui e da prisão úmida, fria e assustadora que se lembra. Ela pensa nas palavras de Elaine, que lhe disse que ela poderia ficar aqui pelo tempo que desejasse, começando a se perguntar se talvez estejam dizendo a verdade, e como talvez ela possa realmente ficar aqui, segura e protegida. Pensando no delicioso pão e suco doce que lhe deram, ela acredita que mesmo que tenha que partir depois por algum motivo, ela não gostaria de ir, e apenas deseja poder ficar por mais tempo. De repente, um som de metal se chocando a assusta, e ela se choca ao ver alguém em seu quarto. Assustada, ela se pergunta se chegou a hora e pergunta tremendo ao intruso se ele está ali para levá-la embora ou para extrair seus poderes. À medida que ela continua a tremer, o intruso é revelado como sendo Duque Vincente, que faz uma pausa enquanto Eva se dirige a ele com palavras cheias de desespero. Ela promete ir e ser boa, prometendo se comportar enquanto se curva e expressa seu profundo desejo de ficar, cheia de medo de voltar à prisão. Aquele pedido pesa no Duque, e ele fica preocupado ao vê-la aflita. O homem gentilmente a chama pelo nome, e Eva olha para ele, emocionada por seu comportamento gentil, com um sorriso suave no rosto. Ele tranquiliza a garotinha, explicando que nunca fará com que ela sofra, que retirem seus poderes ou lhe causem dor, ela não precisa implorar a ele. Ao mesmo tempo ele garante que nunca a mandará de volta para aquela prisão de novo, e lhe diz que essa é sua casa agora, onde não haverá mais sofrimento e onde ela poderá ser feliz. Então ele lhe diz que não sabe como ela vai reagir, mas confessa que a ama sinceramente, apesar de ter ficado ausente em toda a sua vida. Finalmente, Ivana fica surpresa, se perguntando se ele realmente escolheu a palavra amor. Ela está surpresa com a confissão repentina, já que sempre acreditou que sua mãe era a única pessoa que já a amou. Enquanto isso, uma carruagem chega ao portão principal e o mordomo Dan recebe os outros filhos do Duque, a pequena senhorita Valerie e o pequeno mestre Rui. Justo quando as coisas começaram a melhorar, Valerie compartilha que sente algo diferente na atmosfera da mansão com o mordomo Dan. Ela menciona que pegou uma sensação bastante agradável no ar, e pergunta se algo aconteceu na mansão durante sua ausência. Dan então procede a informá-los sobre sua nova irmã, deixando tanto Valerie quanto Rui chocados com a notícia. Eles perguntam se seu pai tem visto alguém novo ou se a duquesa divorciada encontrou um novo homem. Dan esclarece que não é nenhum dos casos, e revela que sua nova irmã é filha da Madame Hugo. Depois de saberem disso, a dupla imediatamente se sente animada com a ideia de conhecê-la. Eles também perguntam mais sobre a famosa Madame Hugo, levando Dan a revelar que Madame Hugo faleceu há 2 anos, deixando Valerie e Rui chocados. A cada década ou século, nasce um guardião com a habilidade de convocar um Espírito Santo possuindo o poder divino. E a única guardiã do Espírito Santo durante aquele tempo era Louise Hugo. Enquanto isso, Dan continua a descrever como Madame Hugo, durante sua vida, era conhecida por seus esforços para reduzir o número de monstros no continente, e sua dedicação a essa missão acabou custando sua vida, apesar de também resultar em uma grande queda na atividade de monstros. Valerie fica profundamente entristecida ao saber da morte de Madame Hugo, e pensa sobre essa notícia, percebendo que ela ocorreu 6 anos depois que Madame Hugo desapareceu, logo antes de seu casamento com o pai deles. Rui também fica triste, pensando em como estava ansioso para finalmente ter uma mãe que o abraçaria.
Dan informa a eles que agora eles têm uma irmã com o mesmo tipo de poder que Madame Hugo costumava ter. Mesmo que a posse do Espírito Santo não seja algo que se possa herdar pelo sangue. Ele explica que o poder que ela possui surgiu após a morte de Louise Hugo, com ela virando alvo daqueles que queriam roubá-lo dela. O mordomo ainda revela que o condirente a resgatou assim que soube da situação, mas o que ela teve que suportar durante aqueles 2 anos de cativeiro deve ter sido inimaginável. Ouvindo isso, Ron e Valerie ficam furiosos e profundamente entristecidos ao mesmo tempo, enquanto Valerie questiona que tipo de pessoa extrairia poder de uma criança que tem apenas 3 ou 4 anos. Dan informa a eles que seu pai está investigando o assunto para descobrir mais, e também diz que embora a irmãzinha deles esteja hospedada no que costumava ser o quarto de Louise, ela está extremamente assustada e ansiosa. Por isso, seria melhor não ter contato com ela por enquanto, o que tanto Valerie quanto Ron concordam. Por último, Dan enfatiza a necessidade de manter sua presença em segredo e os dois concordam em fazer isso até que ela se recupere. Na manhã seguinte, Elaine entra no quarto de Evanna para trazer seu café da manhã. Ela informa que era sopa no cardápio do dia e traz o suco de morango favorito da menina. Eva começa a comer seu café da manhã, mas se assusta depois de alguns minutos ao ouvir uma batida na porta, fazendo com que ela derrube sua comida. A mulher tenta acalmá-la, garantindo que é seu pai na porta, então não há necessidade de ter medo. A mulher então vai falar com o pai dela, o mordomo Dan, e informa que não devem perturbar sua senhora enquanto ela está fazendo sua refeição. Ela diz que a menina se assustou e parou de comer pensando que ele estava ali para tirar o poder dela. Dan diz que será mais cuidadoso da próxima vez, a levando a sorrir e perguntar ao pai o que o trouxe ali. Dan diz à filha que o mestre Ron e a Lady Valerie enviaram um pequeno presente para a senhora Evanna, fazendo a condessa rir e comentar que sem dúvida eles serão bons irmãos para ela. Ela então retorna à pequena senhora e mostra o presente enviado por seus irmãos, bonecas feitas à mão, idênticas àquela que Evanna possuía. Ela reconhece instantaneamente de onde vieram, e fica muito feliz ao ver os brinquedos idênticos ao que ela tinha. Elaine explica que foram seus irmãos que lhe deram esses presentes, e embora sejam de mães diferentes, eles compartilham o mesmo pai, os tornando os 3 irmãos. Eva pergunta a Elaine se o pai dela está com uma esposa diferente que não é sua mãe, mas ela responde que eles se separaram muito antes dele conhecer sua mãe, Louise. Ela também informa a menina que a boneca tinha sido feita por sua mãe para seu irmão e irmã, e mesmo que sua mãe não tivesse muito talento para a costura, ela acreditava que crianças precisavam de bonecas favoritas, então insistiu em fazê-las ela mesma. Evanna compartilha que sua mãe também fez para ela uma boneca parecida, com olhos de gato que pareciam com os do Duque. Elaine então informa que seus irmãos deram essas bonecas à sua irmãzinha, o que momentaneamente confunde a pequena senhora, levando a mulher a esclarecer que ela é uma irmã muito querida para Lady Valerie e Mestre Ron. Enquanto Evanna olha para os gatinhos, ela começa a relembrar suas memórias passadas, pensando que se sua mãe lhes deu uma boneca que ela fez, eles talvez fossem boas pessoas. O médico visita o Duque em seu estúdio, acompanhado pela médica feminina que foi solicitada para trazer. Conforme o Duque inspeciona os detalhes em seu currículo, ele pergunta à médica Ellen Sullivan se ela oferece tratamento médico e aconselhamento, como mencionado pelo Dr. McKellen. Ellen acena com a cabeça enquanto o Duque lê seu currículo, notando que ela é a melhor formanda da academia médica, e que escolheu abrir uma clínica médica para ajudar plebeus empobrecidos, mesmo tendo recebido ofertas de nobres. Além disso, ela é uma médica altamente respeitada na comunidade. O Duque então explica a Ellen que há alguém necessitando de atenção médica e aconselhamento, dizendo que em vez de se desossar diariamente, seria melhor para ela se mudar para ali temporariamente. A médica então declara que deve recusar a oferta, já que se tornar uma médica particular para apenas uma pessoa não está de acordo com suas intenções. Dr. McKellen fica chocado com a resposta de Ellen, e a repreende por ser rude, mas o Duque logo intervém, dizendo a ela para tomar sua decisão depois de encontrar com a paciente, deixando Ellen curiosa. O Duque também ordena que ela não discuta o que está prestes a ver com ninguém. A mulher fica assustada com os comentários do Duque, e pergunta se por acaso ela poderia acabar morta depois de terminar seus serviços, ao que o Duque responde que não, a menos que ela abra a boca. Ellen se vira para McKellen e reclama, se perguntando em que ele lhe meteu. Ela pergunta a ele sobre a paciente, e ele menciona Louise Hugo, supondo que ela estaria familiarizada com ela como uma súdita imperial. Então ele informa que sua filha herdou o mesmo tipo de poderes, e será paciente. Ellen fica surpresa com essa revelação e tira um momento para pensar. Ela então diz que a primeira coisa que precisa saber é tudo o que aconteceu com a menina antes que ela chegasse até aqui. Depois disso, ela precisa de uma descrição de como ela tem sido tratada, e o que foi dito desde que chegou. Por último, ela precisa entender como ela tem reagido ao ambiente no geral. Ellen se senta com o Duque e Elaine e começa a perguntar sobre os detalhes a respeito de Evanna.
Ela pergunta se há algo que eles possam ter feito de errado. No entanto, a médica informa a eles que ela terá que encontrar Ivana pessoalmente antes que possa fazer algum julgamento. A única coisa que tem certeza é que Ivana ainda não está ciente que é uma nobre. O Duque informa que já lhe disse que seu pai é um célebre nobre, mas Ellen pergunta se Ivana realmente já o reconheceu totalmente como pai, ou se ela sequer sabe o que significa ser uma nobre. O Duque pensa agitado sobre as perguntas, e admite que essa foi uma falha dele, pensando que tinha sido compreensivo o suficiente com a situação dela, mas vê agora que não é o caso. Ellen se surpreende com sua reação e sua preocupação com sua filha, reconhecendo que ele já deu um grande passo para ser um bom pai ao aceitar seus erros. Ela então o tranquiliza, dizendo que poucos pais por aí fariam o mesmo, e continua a explicar que usará quaisquer métodos de aconselhamento necessários. Mas isso também significa que ela não ser capaz de prestar todo o respeito que condiz ao status de Ivana como uma dama nobre. O Duque entende a situação e concorda, lhe dando sinal verde para prosseguir como achar melhor por sua filha. Elaine fica cética quanto aos comentários da médica, e pergunta se ela pode estar presente durante as sessões de aconselhamento. Ellen concorda e permite sua presença, observando que isso ajudará a pequena dama a se sentir mais confortável inicialmente, já que Elaine é um rosto familiar para ela. Mas a médica adverte a condessa que ela precisa seguir suas instruções, saindo quando for solicitado. Elaine finalmente diz que cumprirá, desde que sua pequena dama seja bem tratada. Um pouco mais tarde, Elaine bate na porta para entrar no quarto de Ivana, e informa que uma médica está lhe visitando para verificar se ela está sentindo dor. Enquanto ela examina o quarto em busca da paciente, ela eventualmente a nota sentada no canto de sempre, abraçando sua boneca. Ela fica chocada ao ver a pequena dama naquele estado, mas continua a se apresentar como Ellen Sullivan e a cumprimenta. Ivana estremece e segura sua boneca com força enquanto a médica se aproxima dela. A mulher sugere que se o nome dela for muito longo de falar, ela pode chamá-la de Eva. Sorrindo, Sullivan menciona como elas têm o mesmo apelido, ao mesmo tempo que pergunta se ela também é Eva. A menina finalmente levanta a cabeça e compartilha que sua mãe a chamava de Eva, o que rende um elogio da médica dizendo que seu apelido é bonito, e perguntando se ela também pode chamá-la de Eva, o que ela timidamente concorda acenando de cabeça. A médica diz que fica feliz em compartilharem o mesmo apelido, pois faz com que ela se sinta tão amada quanto Ivana. A garotinha fica curiosa sobre se sentir amada, e Ellen explica que é como sua mãe amava tanto que a chamava com carinho. A menina acena confirmando, mas de repente pergunta se é hora da médica finalmente tirar seu poder. Ellen fica curiosa com a pergunta, enquanto Ivana estende sua mão e diz a ela que ela pode pegar seu poder se quiser, pois agora que tem seus gatinhos pode suportar a dor. A médica gentilmente responde que não vai tirar seu poder, fazendo a criança perguntar se ela decidiu tirá-lo amanhã, mas a médica garante que não vai. A garotinha pergunta se ela vai tirá-lo no dia seguinte, mas com um sorriso, Ellen reforça que não vai tirá-lo, porque não precisa dele. Eva murmura sobre suas experiências passadas e como todos queriam seu poder, mas a médica então lhe pergunta se sua mãe queria seus poderes ou os tirou, o que ela balança a cabeça nervosamente. Ellen então explica que ela é como a mãe dela, e não precisa de seus poderes. Ivana fica confusa com isso, não entendendo como Ellen pode ser como sua mãe sem ser sua mãe. A mulher responde que é porque ela ama Eva, assim como sua mãe. Ela se surpreende com a palavra amor de novo, lembrando de seu encontro com seu pai, quando ele lhe disse que a ama. Ellen decide não aprofundar mais, dizendo que já é suficiente por um dia, então sugere que elas apenas brinquem juntas. Isso faz com que ela ache Ellen estranha, mas de um jeito bom. Ellen pergunta que jogo elas deveriam jogar, e a confusa garota concorda em brincar com ela de qualquer coisa que ela quiser. Elaine observa a interação e fica emocionada ao ver a médica se conectar com Ivana. Um tempo depois, ao sair do quarto, Ellen range os dentes pelo estado lamentável da criança. Eva é pequena e magra para a sua idade, além de estar coberta de feridas e hematomas, e parecer ter ossos desalinhados. A situação deixa a médica furiosa, se perguntando quem poderia ser tão cruel a ponto de tratar uma criança assim. Mais tarde, o Duque Vicente pergunta a Elaine sobre a doutora Ellen, e ela o informa que a médica parece confiável, e também decidiu se mudar depois de conhecer Lady Ivana. Ele fica aliviado ao ouvir esta notícia, mas quando Elaine questiona por que Madame Hugo saiu há 6 anos, o Duque se ofende, a instruindo a sair caso ela não tenha mais nada para relatar. Elaine obedece e sai do quarto, enquanto o Duque fica sozinho e pensativo. Ele começa a se arrepender de não ter cuidado melhor de Louise, e se pergunta se as coisas teriam sido diferentes se ele não tivesse lhe deixado sozinha. O homem começa a questionar sua capacidade de lidar com esses assuntos. Seus sentimentos de incerteza logo se intensificam quando ele vai verificar Ivana, e ela lhe pergunta se ele veio para tirar seu poder.
Ele diz que não tem a intenção de fazer isso, mas a pergunta da menina logo o faz lembrar das palavras da doutora Sullivan sobre Evanna precisar de garantias absolutas, não apenas palavras vagas de conforto. O Duque pensa sobre essas palavras, sabendo da importância de fornecer a ela a segurança que precisa, e diz a ela que irá protegê-la e nunca permitirá que alguém roube seu poder ou a faça sofrer. Mas Evanna o entende mal e fica assustada, já que todos já tinham falado aquilo para ela. Ela expressa sua desconfiança, e as palavras da menina atingem o coração dele como uma adaga cega. Ele reflete sobre suas ações e palavras anteriores, percebendo que tudo o que ele disse era mais para seu próprio conforto. Dominado pelo arrependimento, ele se pergunta o que ele pode fazer para que ela se abra para ele, querendo genuinamente lhe entender e ganhar sua confiança. Ele logo se lembra de como Evanna parece baixar a guarda apenas quando ouve coisas relacionadas à sua mãe, Louise, e decide falar com ela sobre sua mãe, compartilhando algumas histórias que ele sabe. Pensar no sofrimento de Louise parte seu coração, mesmo depois de 6 anos. O pensamento da mãe da garota ainda o angustiava, mas ele está disposto a fazer isso por ela. Ele garante que esse lugar é diferente dos outros, pois não haverá sofrimento ali, afinal, esse quarto costumava ser o quarto de sua mãe. No mesmo momento, o ânimo da jovem se ilumina ao ouvir ele falar de sua mãe, e o Duque continua a dizer a ela que Louise amava a paisagem fora da janela, pedindo que ela continue ficando neste quarto. Ela pergunta por que ele deixou ela usar o quarto, e o pai responde que é porque ela é filha dele e de Louise. A menina fica surpresa com as palavras de seu pai, e ele a tranquiliza, dizendo que como ela é sua filha, nunca tirará seu poder, assim como Louise. Em vez disso, ele promete protegê-la porque ele é seu pai. Evanna finalmente entende que assim como sua mãe, ele a protegerá. O Duque então gentilmente pede à sua menininha que durma em sua cama a partir desta noite, e a garante que ela pode usar qualquer coisa neste quarto como bem entender, afinal, tudo nele pertencia à sua mãe. Ao ouvir isso, ela tenta subir na cama, mas o Duque percebe que ela está com dificuldades, e oferece sua mão para ajudá-la. Mas o gesto gentil sai pela culatra, já que ela fica assustada. Vendo ela tremer, o Duque rapidamente pede desculpas a Eva por assustá-la, percebendo que ela tem medo de suas mãos grandes. Ela se acalma, e ele explica que estava apenas tentando ajudá-la. Enquanto olha para ele, Eva percebe um anel em seu dedo, o mesmo anel que sua mãe costumava ter. Ela se inclina para pegar sua mão, surpreendendo o Duque. Eva olha para ele mais de perto, enquanto ele diz que é o anel de seu noivado com sua mãe. Ele pergunta se a mãe dela tinha o mesmo anel, o qual ela responde que sim com a cabeça. Evanna lhe diz que ela usava o anel todos os dias, o que deixa o Duque surpreso, mas feliz ao saber que Louise também manteve a promessa deles. Depois, ele coloca Eva na cama, quando ela segura sua mão e pergunta se ele está indo embora. Ele garante que não está indo embora, enquanto a menininha nota o sorriso dele e se lembra de como todos que tentaram tirar seu poder tinham um sorriso assustador, mas o sorriso de seu pai é gentil e bonito, assim como o de sua mãe. De manhã, Evanna acorda se sentindo confortável e volta a se aconchegar em sua cama. Enquanto ela está deitada, ela reflete sobre como o Duque não lhe machucou, mesmo que suas mãos sejam mais ásperas, maiores e mais fortes que as das outras pessoas, ou comparando a sua mãe. Ela se estremece quando ouve uma batida na porta, que acaba sendo seu pai trazendo o café da manhã. O Duque hesita em entrar, temendo que ela fique assustada com ele novamente, mas finalmente reúne coragem e entra. Ele percebe sua filha tendo dificuldade para descer da cama e se oferece para ajudá-la. Mas antes que ele possa ajudá-la, ela o surpreende descendo sozinha, e logo depois bate no chão para sinalizar que está pronta para o café da manhã. Ver sua filha comendo bem o deixa muito feliz, e logo ele lhe oferece um morango, que ela aceita com alegria. Depois de alimentá-la, o Duque tenta ensiná-la a comer com um garfo. Então ele começa a alimentar Evanna, percebendo que estava sentindo uma alegria avassaladora, entendendo que é por isso que os pais alimentam seus filhos. Ele começa a lembrar das palavras da doutora Ellen sobre passar tempo com as crianças para se aproximar delas. Em outro cômodo, Ron e Valerie perguntam a uma criada sobre o paradeiro de seu pai, o que ela informa que o Duque está atualmente participando do café da manhã de senhorita Evanna. Ron e Valerie ficam chocados ao ouvir que seu pai está com a irmã deles, sabendo que Evanna tem medo de homens. A criada explica que isso só é possível por causa da nova médica, quando logo foi questionada se a médica também deu permissão para que os dois conheçam sua irmãzinha. Enquanto isso, a doutora Ellen ouve a conversa deles com a criada e se apresenta a Ron e Valerie como a nova médica. Mas contrariando suas expectativas, eles não parecem muito interessados nela, e apenas exigem ver Evanna. Pelo comportamento deles, Ellen percebe que eles são exatamente como ela ouviu falar. Ela pergunta a eles o que aconteceria se a irmãzinha deles tivesse medo deles, ao que eles respondem com confiança que não teria razão para ela ter medo. A médica então explica a eles que muitas pessoas se aproveitaram de Evanna e a fizeram sofrer, por isso ela tem medo de pessoas em geral, exceto Louise e Hugo.
Valerie compartilha com Ellen que eles também já foram espancados, o que os faz acreditar que podem entender pelo que Evanna passou. Ron questiona se a experiência compartilhada não é suficiente para se conectar com Evanna, mas como Ellen fica bastante chocada com a revelação, ela presta mais atenção nela que na pergunta deles. Ela se lembra dos rumores que a antiga duquesa se divorciou graças ao seu suposto abuso de suas crianças. Ela entende que apresentar crianças comuns à senhorita Evanna poderia ter consequências negativas, mas por outro lado, ela também vê que Valerie e Ron podem ser diferentes das crianças nobres normais. Depois de um momento pensando, ela concorda em deixá-los conhecer Evanna. Mas ela aconselha Valerie e Ron a serem gentis e humildes quando encontrarem sua irmãzinha. Enquanto os dois sorriam, ela esperava que esses dois pudessem se tornar uma segunda fonte de apoio para Evanna além do Duque, lhe proporcionando conforto e segurança extra. Ron e Valerie tranquilizam a mulher para não se preocupar, já que Madame Hugo os ensinou a se comportar adequadamente. Em seguida, eles seguem para o quarto da irmãzinha, abrindo delicadamente a porta e espiando para ver a garotinha. Eles começam a sussurrar entre si enquanto observam Evanna. Ron comenta como ela é pequena e magra para uma criança de 5 anos, dizendo que eles não eram assim na idade dela. Valerie fica curiosa, pedindo para Ron sair do caminho para que ela possa dar uma olhada. Depois de vê-la, Valerie concorda com Ron sobre sua aparência, culpando as pessoas que a trataram mal, começando a amaldiçoá-las. A conversa deles chama a atenção de Evanna, e quando percebem que ela também está os observando, decidem entrar no quarto para cumprimentá-la. Eles se apresentam a ela e Evanna fica surpresa ao ver como seus dois irmãos se parecem um com o outro. Eles perguntam se ela gostou dos bichinhos que mandaram para ela, explicando que a própria Louise fez os brinquedos para eles, sendo tão especiais para eles quanto tesouros preciosos. Evanna se assusta ao ouvir aquelas palavras, e começa a implorar por seu perdão. Ela garante que não roubou as bonecas, pedindo para que não a mande de volta para a prisão. Evanna continua a implorar pelo perdão deles e se desculpa repetidamente. Seu comportamento deixa Valerie e Ron confusos. A garota se pergunta por que ela está se desculpando, enquanto o menino fica chocado vendo a filha da grande Madame Louise e Hugo do Duque naquele estado. Eles achavam que Evanna, como eles, seria forte e escolheria suportar as surras ao invés de implorar. Mas agora que percebem a real condição de sua irmã, isso parte seus corações. Eles se ajoelham diante de Evanna, e pedem desculpas a ela, explicando que nunca pensaram que ela roubou coisa alguma, e estavam apenas emocionados em vê-la segurando os gatinhos. Confusa com as palavras deles, a menina pergunta por que estariam tão felizes com uma coisa dessas, o que eles respondem que estavam esperando há muito tempo para conhecê-la. Depois de ouvir a explicação de Ron e Valerie, Evanna agradece a eles e expressa sua felicidade em encontrar os brinquedos novamente. Os irmãos acham as palavras dela adoráveis, mas uma inevitável curiosidade logo se acende nos olhos de Evanna, enquanto ela questiona por que eles queriam conhecê-la em primeiro lugar. Em resposta, eles compartilham como estavam esperando por alguém que pudessem amar de todo o coração, e que em troca, poderia amá-los de volta, como uma família. Pouco depois, a doutora Ellen chega à cena e pede para Ron e Valerie saírem para que ela possa verificar Evanna. No começo, eles se recusam, insistindo que Evanna é a irmãzinha deles. Mas quando a médica ameaça contar ao pai deles, eles ficam assustados e decidem sair. Mas antes, prometem a Eva que voltarão em breve para vê-la. Ao saírem do quarto, Ellen pergunta se Evanna gosta de seus irmãos, mas a resposta dela não é nada além de um rosto avermelhado. A médica interpreta isso como um sim, e pergunta se os dedos dela estão doendo, ao que a menina responde que não doem, e como geralmente cicatrizam sozinhos se deixados em paz. Mas Ellen gentilmente a tranquiliza, dizendo que é seu trabalho como médica cuidar dela, então pede permissão para verificá-los. A pequena senhora concorda, e enquanto ela começa a examinar seus dedos, Sullivan pergunta mais uma vez se realmente não doía, o que Evanna responde que não. Em vez disso, ela menciona que ser jogada no altar foi muito mais doloroso que isso, fazendo Ellen sentir nada além de tristeza por ela. Suas feridas são tão graves que fariam qualquer adulto reclamar, enquanto Evanna nem sequer se mexia. A médica entende que ter seu poder extraído deve ter sido insuportável para a menina, então ela continua a confortá-la e garante que isso nunca mais acontecerá. Vendo a expressão confusa de Evanna, Ellen explica a ela que seu pai, seus irmãos mais velhos e ela mesma a protegerão de qualquer um que possa cruzar seu caminho, assim como sua mãe a protegeu. Evanna, por outro lado, fica ainda mais confusa e questiona por que eles querem protegê-la sem tirar seu poder, com Ellen dizendo que é porque ela faz parte de uma família. A menina hesita, confirmando se ela é considerada parte de sua família. Ellen também diz a ela para se lembrar que ainda tem a escolha de se recusar a dar seu poder a qualquer pessoa se não quiser, enfatizando que o poder é somente dela, então ela é a única que pode decidir o que quer fazer com ele. Ao ouvir suas palavras, Evanna começa a lembrar de suas memórias,
onde lhe foi dito que a única razão pela qual ela era permitida viver neste mundo era para dar seu poder aos outros. Ela enfatiza para a menininha que seu poder é apenas para ela, e ela admite que nunca pensou nisso antes. Depois da conversa, Evanna passa algum tempo mergulhada em pensamentos, pensando na ideia que seu poder realmente possa pertencer somente a ela. Ela pensa se as palavras de Ellen têm alguma verdade, a fazendo repensar tudo o que ela achava de suas habilidades. Algum tempo depois, Evanna está dormindo profundamente no tapete, com um sorriso tranquilo adornando seu rosto enquanto ela sonha com Cine, uma entidade mágica brilhante que ela deve ter criado em sua mente. Seu pai se senta ao lado dela, acariciando gentilmente seu rosto e nota que é a primeira vez que ele a vê sorrir. Ele afaga amorosamente sua cabeça, a elogiando por ter herdado a força e a beleza de sua mãe. Enquanto levanta Savannah em seus braços, e a coloca cuidadosamente em sua cama, ele não pode deixar de lembrar de Louise, sua falecida esposa. Em seus pensamentos, ele se dirige a ela, expressando seu profundo arrependimento por não ter conseguido cumprir a promessa de estarem juntos até o fim. Mas ele garante a ela que fará tudo ao seu alcance para proteger a filha de qualquer mal. Enquanto aconchega Evanna, ele silenciosamente pede a Louise que descanse em paz e não se preocupe mais com sua amada filha. Evanna acorda de manhã com uma agradável surpresa. Seu pai está ao lado dela, perguntando se ela dormiu bem e se está com fome. Suas bochechas ficam meio vermelhas e ela acena que sim. O Duque lhe diz que buscará seu café da manhã, e Evanna, se sentindo aconchegante, pensa sobre como pensou que fosse Cine quem a aconchegou, mas talvez no fim tenha sido seu pai. Logo o Duque volta com uma bandeja de comida, a colocando em sua cama. Os olhos da menininha se iluminam ao ver morangos na bandeja e ela os agarra com ambas as mãos, os devorando. O Duque pergunta se sua mão ainda dói e ela lhe diz que não. Ele percebe que ela tem removido as ataduras, e pergunta se é porque elas a incomodavam. Essa pergunta repentina faz Evanna congelar, e ela rapidamente se desculpa com seu pai. Mas o homem a tranquiliza gentilmente, dizendo que está tudo bem e que ela pode falar se não quiser as ataduras. Isso a surpreende e ela se pergunta quais as consequências de dizer que não quer. O Duque explica que todo mundo tem coisas que não gosta, e Evanna responde que é apenas um pouco desconfortável para ela. Seu pai se solidariza com ela, mencionando que se sentiu da mesma forma quando também usava ataduras. Aquela revelação faz com que ela se pergunte se seu pai também tinha se machucado, o levando a explicar que mesmo que não doa mais agora, não usar aquelas ataduras poderia atrasar o processo de cura ou piorar as coisas. Evanna inclina a cabeça, insistindo que realmente não dói. Notando o medo sutil em sua postura, Vincent estende gentilmente as mãos para checar sua mão ferida. Ela hesita por um momento, mas depois mostra a mão ao pai. Enquanto ele examina suas lesões, ele percebe que os ferimentos são tão graves que não tinha como elas não causarem dor, pensando que talvez seja o caso dela não sentir tanto porque suas outras lesões estão causando ainda mais dor. Evanna, um pouco confusa, menciona que todas as suas feridas doem um pouco, mas que ela não gosta quando é doloroso. Ouvindo isso, o Duque beija sua mão e diz que está ali com ela para lhe fazer companhia e compartilhar sua dor. Evanna sente suas feridas arderem um pouco ao contato com as mãos do Duque, mas ela suporta, enquanto seu pai explica que cicatrizes e dores desaparecerão com o tempo, especialmente quando compartilhadas com alguém que a ama e se preocupa com ela. À medida que suas feridas continuam a doer, ela se pergunta por que isso está acontecendo de repente. Mas quase que milagrosamente, assim que o Duque a tranquiliza, dizendo que compartilhará sua dor de agora em diante, e segurará sua mão para que ela não tenha que sofrer sozinha, ela percebe que sua dor parou, e pensa que seu pai deve ter levado ela embora. A menina gentilmente acaricia a bochecha de seu pai com a mão, e pergunta se é verdade que ele ficará ao lado dela, não importa o que aconteça. Ele responde que estará com ela pelo tempo que ela quiser que ele esteja. Mais tarde naquele dia, Ellen está tendo uma sessão com Evanna e percebe que sua condição se tornou muito mais estável que antes. Ela deduz que nesse ritmo, toques simples ou até mesmo um banho podem ser possíveis em breve. Ela pondera que tratar a pequena senhora em um ambiente onde ela está completamente separada do mundo externo ajudou bastante, mesmo que ela não esperasse que uma mansão isolada como essa fosse tão benéfica. Enquanto Ellen assiste Evanna brincando com uma bola, ela acha a menina incrivelmente fofa. A menina fica claramente chateada por não conseguir morder a bola. Ellen se aproxima dela e explica que a bola não é comestível, e é por isso que ela não pode mordê-la. Eva pergunta para que serve a bola então, o que Ellen responde pegando a bola dela e dizendo para ela lhe observar. Ela joga a bola no chão e Evanna fica animada, perguntando se pode tentar também. Ela pega a bola e a joga, olhando ela rolando no chão. Ela exclama como que a bola está tentando fugir dela. A médica logo a incentiva, dizendo que elas precisam recapturá-la. Evanna corre atrás da bola e se pergunta se ela está viva, parecendo estar fugindo por conta própria. A médica começa a rir com a imaginação da pequena garota, e diz que elas deveriam pegá-la juntas e ensiná-la uma lição.
Eva concorda e elas continuam a brincar com a bola. Elas correm atrás dela, a jogam para lá e para cá, e mantêm o jogo em andamento. Eventualmente, a médica começa a ofegar e se deita no chão, pedindo um momento para recuperar o fôlego. Enquanto Ivana olha pela janela, ela pergunta a Ellen se o mundo externo é maior que a mansão. Ellen responde, sugerindo que, se ela está curiosa, poderia dar uma olhada rápida lá fora. Mas a pequena balança a cabeça e descreve o mundo como sendo cinzento, cheio de fumaça e cinzas. A médica fica surpresa e pede que ela explique o significado de fumaça e cinzas. Ivana lembra suas experiências passadas e fala um mundo cinza escuro, com chamas e monstros por toda parte, criando uma imagem perturbadora. Ellen entra de repente no estúdio do Duque, o assustando. Ele pergunta sobre o motivo de sua visita e ela expressa seu interesse em fazer algumas perguntas sobre o Espírito Santo. Eles se sentam, tomando chá enquanto conversam, e a médica questiona se o Espírito Santo, ou seu guardião, podem prever o futuro. O Duque explica que apenas os deuses possuem a habilidade de prever o futuro, esclarecendo que, enquanto os guardiões do Espírito Santo são seres extraordinários e poderosos, mas eles não possuem previsão divina. Ele menciona que Louise nunca falou nada sobre prever o futuro, mas Ellen especula se Louise e Hugo poderia ter escolhido manter essa informação longe dele. O Duque reflete sobre a ideia de que se Louise tivesse o poder de prever o futuro, e se tivesse ela não teria permitido que sua filha enfrentasse tudo o que enfrentou. Ellen fica nervosa e pede desculpas por passar dos limites. Ela explica que a senhorita Ivana mencionou um mundo consumido por cinzas, escuridão e fogo, com monstros por toda parte, já que tudo isso aconteceu muito antes dela nascer, há mais de 15 anos. O Duque responde sugerindo que talvez aqueles que tiraram o poder de Ivana tenham compartilhado a história com ela, já que o incidente os levou à loucura. 15 anos atrás, o continente foi assolado por criaturas malignas que devastaram a terra e massacraram o povo. Durante esse tempo sombrio, um herói surgiu para afastar esses monstros da terra, e esse herói era Louise Hugo. Seu poder e coragem extraordinários eram nada menos que milagrosos, e inspiraram tanto admiração quanto obsessão nos corações de muitos que testemunharam suas proezas. Ellen então explica como a garotinha descreveu os eventos como se os tivesse testemunhado pessoalmente. O Duque, ainda confuso, aperta mais forte o cabo da cadeira, o fazendo trincar. Ele menciona como nem todos os guardiões do Espírito Santo estão documentados nos livros de história, deixando aberta a possibilidade de poderes desconhecidos, especialmente porque cada guardião invoca um Espírito Santo diferente. Ela enfatiza a necessidade de manter qualquer potencial poder de prever o futuro como um segredo bem guardado. O Duque concorda, expressando sua intenção de ensinar Ivana a manter essa habilidade escondida. Ele então pergunta sobre sua condição geral, preocupado com o bem-estar de sua filha. Ellen diz que tudo tem corrido bem, e que seus irmãos também têm sido uma grande ajuda em seu progresso. Ela menciona que agora ela sabe como correr e brincar como uma criança, graças a eles. O coração do Duque se aquece e ele expressa orgulho de Valerie e Ruin por serem irmãos tão bons. Ellen olha nos olhos dele e pensa na semelhança entre os olhos daquele brinquedo e os dele, enquanto ela lhe diz que se não fosse pelo amor e cuidado que ele mostrou a ela, Ivana ainda estaria presa em seu próprio mundo. Ela o elogia como um excelente pai, e o comentário faz o Duque pensar sobre seu papel como um pai para Ivana. Enquanto isso, Ivana está totalmente distraída brincando junto com seus irmãos. Ela corre atrás da bola enquanto Valerie a incentiva a pegá-la. Ruin diz a ela para mostrar a bola quem é que manda, e quando Ivana consegue pegar a bola com sucesso, recebe os aplausos de seus irmãos, algo que a deixa extremamente encantada. Depois de toda a correria, eles ficam exaustos e se deitam no chão. Enquanto fazem isso, Valerie menciona o quanto está com fome, e Ruin decide que quer se lavar, estando todo suado. Valerie sugere que todos tomem banho juntos e brinquem com a água desta vez. Mas o menino se opõe à ideia, não querendo tomar banho com ela, o que leva os dois a começar a discutir. A menininha apenas os observa enquanto eles discutem. Enquanto estão envolvidos na difícil batalha, a garota se volta para sua irmãzinha e a convida para participar da brincadeira na água. Ivana não entende o que ela quer dizer com isso, e quando ela explica, a menina se pergunta sobre a banheira. Valerie explica que é um recipiente grande cheio de água para tomar banho, sendo muito agradável. Lembrando os momentos com sua mãe, a menina concorda e decide tentar. A irmã mais velha fica encantada com sua disposição, e chama Elaine para preparar uma banheira cheia para a brincadeira deles. Elaine também gosta da ideia e promete preparar o banho imediatamente. Ela fica emocionada, pensando que esse é o dia em que a jovem senhora finalmente vai tomar banho, e não consegue acreditar o quanto ela melhorou. Eles vão para o banheiro e Ivana pergunta se a banheira está lá. Elaine confirma e pede um momento para preparar tudo. Mas quando Ivana espreita para dentro do banheiro, ela fica chocada e começa a tremer de medo. Valerie tenta se aproximar dela, perguntando se ela está bem, mas sua irmãzinha começa a gritar.
Ela os acusa de serem mentirosos, dizendo que eles esconderam o altar naquele lugar para roubar seus poderes, assim como fizeram com sua mãe. Ela aponta para o banheiro e pergunta se aquele é o altar que usaram para machucar sua mãe. Valerie e Ruin ficam surpresos com a reação de Ivana e percebem a confusão dela. Eles entendem que ela está comparando a banheira de mármore a um altar, já que os altares para adoração também são feitos de mármore branco. Eles pensam sobre como sua reação é compreensível, devendo ter percebido o mal-entendido mais cedo. A garotinha cai de joelhos, chorando e os acusando de mentir e trair sua confiança. Ela lembra a eles das promessas de protegê-la e não tirar seus poderes, mas agora está aterrorizada e com dor. Elaine tenta acalmá-la e esclarecer o mal-entendido, mas o medo e a tristeza de Ivana ainda a dominam. Seus irmãos ficam lá, chocados, percebendo a profundidade de seu sofrimento. Relembrando seu trauma, a menina começa a ter um ataque de pânico. Ela começa a pedir desculpas e atacar todos à sua volta, em sua angústia. Ao ouvir sua voz, o Duque corre para a cena, e ao ver sua condição piorando, fica extremamente preocupado. A cada minuto que passa, sua condição piora. Ellen chega rapidamente, e ao ver a condição da menininha, também fica profundamente preocupada. O Duque rapidamente se aproxima para abraçar sua filha, e enquanto ela olha para ele, continua chorando, e pede para que ele tire seus poderes, assim como aconteceu no passado, quando tudo estava coberto de cinzas. Ela pede para ele fazer isso rápido, e em seguida, desencadeia seu poder. O Duque fica profundamente preocupado e entristecido com a condição dela. Ele se volta para Elaine e pergunta o que aconteceu, mas enquanto a condessa tenta explicar, ela não consegue encontrar as palavras certas. Valerie tenta falar da situação, mas também gagueja, o que leva o Duque a pedir uma explicação clara. De repente a menina tira um momento para se acalmar, e começa a explicar ao Duque o que aconteceu. Ela lhe conta que Ivana confundiu a banheira de mármore com o altar, e entendendo a situação, o Duque chama sua filha e pede que ela abra os olhos, mas ela se recusa. Ele chama seu nome de novo, dessa vez mais alto, o que assusta Ivana, a fazendo abrir os olhos. Ele lhe mostra a banheira, e ela fica extremamente assustada de novo. Ela implora ao pai que tenha misericórdia dela, e ponha fim ao seu sofrimento. O Duque avança, desembainhando sua espada, e pede que Ivana olhe para o que está na frente dela. Ela faz como ele diz, quando de repente, o Duque esmaga a banheira com sua espada. Aquilo deixa todos surpresos, incluindo Ivana. O homem se vira para sua filha pequena e a tranquiliza, dizendo que o altar foi demolido. Ele lhe diz que aquilo que a vinha atormentando agora está no chão. O Duque explica que era tão fraco que ele conseguiu despedaçá-lo em pequenos pedaços com apenas 5 golpes de sua espada, então ela pode fazer o mesmo. Ouvindo as palavras de seu pai, ela pergunta se ela realmente pode fazer isso, e se ela realmente poderia esmagá-lo como ele fez. O Duque diz a Ivana que assim como ele fez, sua mãe também poderia fazer o mesmo, e é por isso que ele não tem dúvidas que ela poderia fazer isso também. Ivana pergunta ao pai se ela realmente poderia fazer isso, ao que ele responde prometendo que vai ensinar tudo o que sabe para que ela possa esmagá-lo em pedaços. Ouvindo isso, ela começa a chorar de alegria e o chama de pai pela primeira vez. O Duque fica animado ao ouvir sua preciosa filha o chamando de pai, a abraçando e prometendo que nunca a deixará ir. Depois que o Duque se acalma, Elaine leva a menina para um banho, transformando o banheiro em um mundo de maravilhas com inúmeras bolhas. Os olhos de Ivana se arregalam, e Elaine gentilmente aconselha a menina a fechar os olhos para evitar que essas bolhas a incomodem. Quando o banho termina, ela devolve a menina ao pai. Ivana continua tímida, se escondendo atrás de Elaine, mas a mulher, com sua voz calma, lhe persuade a revelar sua limpeza ao pai. Depois de encontrar coragem, ela decide se mostrar ao pai. Elaine fica encantada ao ver o comportamento fofo dela, e diz ao Duque que ela é a coisa mais bonita do mundo. Ela menciona que a menininha se parece exatamente com Louise, enquanto o Duque, impressionado com a semelhança, concorda de todo o coração, proclamando que ela é a coisa mais linda do mundo. A mulher entrega uma toalha ao Duque, perguntando se ele vai secar o cabelo de Ivana. A princípio o Duque hesita, mas Elaine o incentiva, mencionando que como seu pai, isso poderia se tornar um momento especial. Ouvindo isso, o Duque resolve prosseguir. Ele chama Ivana, que segura sua mão com seus dedos pequenos enquanto vão até uma cadeira. Ao chegar lá, ela hesita em se sentar, com um pouco de medo de cair. Observando sua luta, ele assegura a sua filha que ela pode sempre lhe dizer se algo não estiver bem. A menina fica surpresa, pensando consigo mesma que ela não disse uma palavra, mas seu pai já parece saber o que estava em sua mente. Ivana expressa sua preocupação ao pai, admitindo que sente que pode cair. Com isso, o Duque a levanta e a coloca em seu colo. Ela fica confusa com aquilo, mas o pai rapidamente lhe explica que está a segurando, para que ela não caia. Ivana, ainda preocupada, pergunta se ela não é pesada demais para ele.
Mas o Duque diz que até sua mãe frequentemente sentava em seu colo. Enquanto ela pensa sobre aquela revelação, seus olhos vão para suas bonecas, e ela começa a notar que o pai tem cabelos pretos como os de seu boneco favorito, e que seus olhos são iguais aos deles também. O Duque olha para Ivana e pergunta o que a incomodava, mas ela balança a cabeça, indicando que nada está errado, e em vez disso, ela diz que os olhos dele são interessantes e bonitos, assim como os de seus gatinhos. O Duque olha para a boneca e começa a se perguntar se Louise tinha projetado essas bonecas assim de propósito, o que o deixa de olhos marejados. Ele agradece a garota pela observação, e uma vez que termina de secar seu cabelo, lhe aconchega em sua cama, esperando até que ela adormeça. Um pouco depois, Cain chega. Ao encontrá-lo, Cain expressa sua surpresa com o quanto Ivana se parecia com a Madame Louise Hugo. O Duque sugere que essa semelhança pode ser natural, graças à sua linhagem. Mas o outro homem compartilha uma perspectiva completamente diferente, lembrando que os traços reais na linhagem do Duque não são algo que possa ser sobreposto, especialmente o poder imperial, ligado ao mito fundador de Vladimir. O Duque Vicente fica incomodado com as palavras de Caim, e pergunta se ele está insinuando que Ivana não é sua filha. Caim, surpreso com a reação dele, rapidamente lhe assegura que nunca teve um pensamento tão desrespeitoso ou vergonhoso sobre a Lady Ivana ou Madame Hugo. Ao mesmo tempo, o Duque, embora aborrecido, tranquiliza Caim dizendo que ele pode entender por que algumas pessoas podem ter essas dúvidas, já que ele mesmo não pode evitar de pensar nisso quando olha para sua filha. Ele observa a ironia de como todos anseiam pelo poder do Espírito Santo, mas tão poucos estão dispostos a realmente aprender sobre ele. Ele acrescenta que o sangue real é especial, mas mesmo assim, a razão pela qual a menina tem apenas as características de Louise é simples: o Espírito Santo faz parte do poder de um Deus divino, e sua potência supera a da linhagem real, algo suficiente para ofuscar os traços reais na garota. Ele continua a falar a Caim, dizendo que é por isso que mais e mais pessoas anseiam pelo Espírito Divino, e que esse desejo avassalador acabará as enlouquecendo. Com um tom firme, o Duque fala a Caim que confia a segurança de Ivana a ele, aconselhando a protegê-la com sua vida, e sem espaço para erro. Caim assegura ao Duque que cumprirá com sua palavra. Ele olha para a adormecida Ivana, prometendo que a protegerá, não importa o que aconteça, e a qualquer custo. Na manhã seguinte, ela encontra Ivana e fica encantada ao vê-la toda limpa. Com um sorriso ela diz à pequena senhora que ela está muito bonita. Ellen se senta no chão e estende os punhos em direção a Ivana, assegurando que está falando sério. Eva ainda parece um pouco assustada com Ellen. Lembrando do Duque, a mulher reflete sobre como ele se importa com sua filha. Ellen gentilmente pergunta a Ivana se ela pode examinar suas feridas ou cicatrizes que possam estar lhe causando dor. Mas a pequena insiste que não tem nenhuma. A médica gentilmente insiste que Ivana pode não saber de todas as suas feridas, já que a que parece doer menos, às vezes pode ser a mais dolorosa e que precisa de atenção. Isso traz à mente de Ivana as palavras de seu pai sobre como todas as feridas causam algum nível de dor, e que com o tempo, a dor e as cicatrizes desaparecem, mas compartilhá-las com alguém que se importa pode fazer com que elas desapareçam ainda mais rápido. Então, Ivana compartilha essa memória com Ellen, lembrando como seu pai lhe disse que sua dor e feridas desaparecem mais rápido quando são compartilhadas, e como prometeu estar lá para compartilhá-las com ela. Ela pergunta a Ellen se no futuro, se ela se machucar, Ellen ficará com ela e compartilhará sua dor também. A pequena garota acrescenta que não gosta de dor, então não quer sentir dor. Ellen diz que continuará ao lado dela, e que se o pai dela compartilha sua dor, então, ela ajudará a curar suas feridas para que possam cicatrizar o mais rápido possível. Ellen estende sua mão mais uma vez, e pergunta se ela permitirá que ela faça isso por ela. Dessa vez, a pequena garota se aproxima de Ellen, aperta sua mão e acena concordando. A médica fica vermelha, e em resposta, promete a Ivana que tentará ajudá-la a se livrar de sua dor imediatamente. Por hoje vamos ficando por aqui, mas se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Olhos de Gato.